Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Noite de Jogo e hoje a gente vai fazer um recap da primeira temporada de Passagem de Ladon. E nada poderia me deixar mais feliz porque eu já fiz isso aqui para outros programas, mas hoje eu tô fazendo pro meu programa de RPG. Então vem comigo e bora relembrar. Começando aqui, a gente vai falar da cidade de Passagem de Ladon, que é o local onde a aventura acontece. O que acontece é que essa cidade aqui ganha o seu nome de acordo com o dragão que mora nas redondezas, o Ladon. Esse cara aqui acaba atraindo um monte de pessoas interessadas. Pode ser aí que sejam cultistas, ou sejam pessoas que querem pegar o seu poder, ou sejam pessoas que queiram derrotá-lo ou roubar o seu tesouro, não importa. O único fato de ele estar presente do lado da cidade ou muito próximo aqui é o suficiente para fazer com que um monte de pessoas acabam vindo. E todo esse fluxo é o que deu nome à cidade de Passagem de Ladon, ou seja, porque as pessoas passam para chegar lá. Não só isso, como todo esse fluxo de aventureiros trouxe muita riqueza para a cidade. Ela se tornou super importante e qualquer aventureiro só pode se considerar aventureiro se tiver passado por aqui. Mas o que acontece é que num determinado dia, 3 guerreiros conseguem fazer o impensável e eles derrotam o dragão Ladon. A cidade comemora e cria o Carnaladon, com 3 dias de comemorações, um para cada um dos guerreiros que derrotaram esse cara aí. Mas o que acontece 100 anos depois é que sem as aventuras a cidade cai em desgraça. Ela fica sem dinheiro e ela apenas hoje em dia é uma sombra do que ela era no passado. E ela perde praticamente toda a sua importância, mas é exatamente nesse momento aí que a gente começa a nossa aventura na primeira temporada. E para começar bem essa aventura aqui, vou te apresentar os personagens. A gente tem o Jamal. Ele é super aficionado por história, conhece muito de tudo que o pessoal escreveu sobre Passagem de Ladon. O Jamal se vira super bem nas ruas e tem uma tia que cuida muito bem dele. Depois a gente tem a Liz. Liz é uma meia elfa, que ela é uma bruxa do Pacto do Tomo. E ela chegou na cidade aí vindo de outros lugares, ela é uma órfã e ela acabou sendo meio que adotada ou protegida pelo Búfalo, da taverna Irmãos Búfalo. E junto com a Astrid, que é outra pessoa que trabalha na taverna, ela meio que tem essa família aí pra chamar de sua. No passado, ela conheceu um cara que foi quem ensinou tudo que ela sabe, quem deu o livro dela, que é o tal do Ian. E a gente vai acabar conhecendo ele ao longo do que a gente vai conversar hoje aqui. Na sequência a gente tem a Yas. A Yas aí trabalha com seu pai na melhor ferraria de Passagem, seu pai Alexandre Silva. O cara é um pouco antiquado e não quer que ela faça muitas coisas e nem que saia de casa e prefere levar os negócios de forma mais retrógrada, vamos dizer assim. Depois deles a gente tem aí o Corba, que é um gnomo que veio se aventurar na cidade e conseguiu um emprego como jardineiro na mansão do Bartolomeu Evans, que é o pai da Saori e da Naomi Evans. São 2 irmãs gêmeas, mas quem a gente vai acompanhar é a Saori, que está sendo recebida aí, está tendo algumas visões dos divindades do crepúsculo, que acabam agraciando ela com poderes clericais. E ela é uma patricinha de mão cheia. E todos esses aqui são os personagens que começam essa aventura. Longe da cidade, lá na caverna de Ladon, a gente vai ver que 2 figuras tentaram roubar 2 artefatos ali, que é o cetro e a gema. Esses 2 itens são super importantes e quando um dos 2 acaba pegando a gema, ele acaba tendo drenado a sua energia vital. E ao ser feito isso, ele traz de volta à vida Zadum e o seu irmão Casamir. Os 2 acabam brigando e não se entendem sobre os objetivos que eles têm aí no pós-vida, vamos dizer assim, ou no depois do pós-vida, já que eles estão aí meio que mortos-vivos. Eu preciso do seu poderoso corpo. Uau. Fico lisonjeado. Não desse jeito. Mas o que acontece é que eles não se entendem, o Casamir consegue fugir e Zadum não vê alternativa a não ser criar um exército de mortos-vivos para poder trazer sua energia vital com os cidadãos de Passagem. A cidade pacata não estava preparada para um ataque de mortos-vivos e eles conseguem machucar bastante gente e criar uma confusão generalizada. O pessoal consegue defender a maioria das pessoas, mas não sem o seu Alexandre Silva acabar sendo mordido e infectado. O que os aventureiros descobrem é que a infecção que ele teve é uma coisa que está na alma e que não pode ser salva aí com medicina tradicional e que ele tem pouquíssimos dias de vida. Mas as autoridades não estão querendo fazer nenhuma ação. Elas querem esperar enquanto aventureiros cheguem para resolver os problemas
como era lá no passado. Mas os jovens se reúnem e decidem que eles não podem esperar e querem tomar ação com as próprias mãos. Depois de eles pesquisarem um pouco entre escritas antigas e o conhecimento que eles têm, eles conseguem descobrir que o que deve ter acontecido é que alguma coisa se mexeu aí no cajado de Zadum, que é esse item que estava lá na masmorra, já que uma vez no passado o Zadum tinha o poder de trazer os mortos de volta à vida. E o pessoal decide se juntar para ir lá e tentar resolver o problema pelas suas próprias mãos. No meio do caminho, na floresta, eles acabam encontrando uma criatura mitológica, que é o Guardião. Esse pássaro é responsável para levar as almas desse mundo pro pós-vida. Ele dá uma voadinha, pega numa pedra. Eu sou um ser milenar, um ser infinito que carrega entre os mundos. Eu sou Robson. Seguindo as visões que ela está tendo com o cetro e com o Ian, ela acaba guiando o pessoal ali pelas masmorras da caverna de Ladon. Até que eles chegam num ponto onde eles são emboscados por um grupo de mortos-vivos. E eles são salvos pelo guerreiro Casamir, que acaba de voltar à vida. Acerto crítico. Digamos que 2. Vocês cercados, de repente vocês ouvem um barulho, vocês olham pra cima. Um cavaleiro de armadura, uma espada cintilante, um escudo na mão. Talvez os aventureiros chegaram à cidade como os adultos queriam. E talvez os aventureiros estejam aqui para resgatá-los. Ele pula no candelabro e se balança. O candelabro rompe e cai em cima dos mortos que estavam cercando vocês, abrindo passagem. Esse cavaleiro ele dá 2 piruetas no ar e Tomar dano já. cai de costas no chão. Toma 2 de dano. Meu Deus, que perigo! Eles conversam e decidem que o melhor que eles têm a fazer aqui é enfrentar o Zadum e pôr um fim ao que ele está fazendo. Eles acabam saindo vitoriosos dessa batalha. E no final das contas eles têm apenas em sua mão a gema, já que o cetro não está aqui porque ele acabou sendo levado por um dos ladrões que sobreviveu. O Casamir também começa a descobrir que se ele ficar sem a gema, ele está sem proteção e que o Robson poderia levar uma dele para o outro mundo. O pessoal faz um acordo e eles se propõem a se ajudar. E no momento aí que o Casamir coloca suas mãos na gema, ele começa a ter lapsos do seu passado e relembra que antigamente os guerreiros iam atrás do oráculo, que era um ser mitológico que vivia numa ilha não muito distante, que poderia responder a uma pergunta. Eles não sabem onde é que ele está e decidem voltar à cidade para conseguir mais informações. Ao retornar à cidade, eles já notam que ela está mudada e está diferente. O prefeito Saladino junto com o Sr. Bartolomeu Evans contrataram armaduras mágicas para patrulhar a cidade, acabaram pegando todos os feridos e isolando eles num templo, e também começaram a prender pessoas que podiam estar envolvidas com os acontecimentos, como foi o caso do Búfalo. Mas o pessoal acaba investigando um pouco mais a situação, conversam com a Astrid e conseguem descobrir que ela sabe onde que é o oráculo, ou melhor, onde é a ilha do oráculo. O que faltaria para eles aqui era um bar. A Saori, que estava presa em casa de castigo pelo seu pai, consegue fugir e descobre que vidro não pega fogo e se junta ao pessoal. As portas estão fechadas ainda? As portas estão fechadas ainda. Nenhuma janela tá aberta ainda? Nenhuma janela tá aberta ainda. Elas estão com trancas? Elas têm trancas, sim. A minha janela é de fogo. A tua janela é de vidro. E se botar fogo no vidro, o que acontece? Acho que podemos tentar descobrir se essa é a tua melhor ideia. Desculpa! Eu quero botar uma chama no meu vidro pra sair daquele quarto. Tu tenta colocar fogo ali, tu tem uma vela, e tipo, o vidro não pega fogo, né? Não pega? Com a vela, não. Mas, tu olha do lado e tem a cortina. Tu quer botar fogo na cortina? Eu vou botar fogo na cortina. Tu coloca fogo na cortina. É, né? Bem mais esperto, né? Nossa. É que eu sou uma princesinha, eu não sei como fugir de casa. A cortina, Percebe-se, né? a cortina começa a pegar fogo. Começa a pegar mais e mais fogo. Aí ela sobe tudo e o vidro continua intacto. Mas o fogo passa pra outra cortina. E de repente a parede toda tá pegando fogo. E ela não tá intacta ainda. Aí o fogo vai pro teu guarda-roupa. Tá pegando fogo no meu quarto, socorro! Tá pegando fogo no teu quarto. Começa a encher fumaça. Alguém me ajuda! De repente alguém abre a porta assim. A casa está em chamas! Todos evacuem a casa! Mas ela traz uma informação super importante. O pai dela tem um barco.
Eles vão lá, libertam o búfalo, pegam o barco e partem em mais uma aventura. Chegando lá na ilha, eles acabam conhecendo um grupo de fadas muito simpáticas que prontamente contam para eles a história do oráculo. Na verdade, ela se chama Ariel e ela foi corrompida por um elfo aí maligno chamado de Femarel. E o pessoal acaba enfrentando o oráculo, ou melhor, a versão corrompida dele, e conseguem derrotá-lo. E no final ela acaba renascendo como um bebê élfico que as fadas se comprometem para poder cuidar. Antes disso tudo ser finalizado, Alice consegue utilizar o Palantir, que é essa bola de cristal que o oráculo tinha, e descobre que o próximo lugar que eles precisam ir é para Britânia. Já de retorno eles acabam parando depois de passagem, já que o caminho deles não pode mais ser percorrido por água, eles também não conseguem avançar porque eles chegaram num pântano. Esse pântano aqui é conhecido do Corba porque a tia dele mora aqui. Eles acabam encontrando com ela e ela explica para eles que Britânia era uma antiga escola de magia, que acabou desaparecendo há muito tempo atrás e as pessoas não sabem porquê. Mas ela tem condições plenas de dar uma localização exata para que eles visitem as ruínas do que antigamente era essa escola de magia. Não antes de fazer um número musical com o nosso grupo, onde o pessoal todo mundo canta bem ao estilo de filmes da Disney aí. A estrada é cheia de aventuras, há muitos inimigos a enfrentar. Levarem seus escudos, levarem seus feitiços, e desistam de lutar. Levantem seus escudos, levarem seus feitiços, e nunca desistam de lutar. Ela fecha a porta, pum, vocês já estão na rua. Trabalham ainda dentro de lago e seu namoro. Depois de sair da casa da tia Glória, eles estão em direção à Britânia e no meio do caminho a Alice recebe a visita do Ian, que acaba enfeitiçando ela, fazendo com que ela roube a gema do Casamir, deixando ele desprotegido e leve ela para as ruínas de Britânia. Chegando lá, ela é recebida pelo Edwin, que é um dos lacaios ou dos caras que acabou roubando o cetro lá que estava lá atrás na caverna de Ladon. E o cetro tá lá paradinho, flutuando, pronto para receber a gema. O Ian acaba falando para Alice que se ela juntar a gema e o cetro, ela conseguia libertar ele, uma vez que ele estava preso em outra dimensão, num outro plano de existência aí. E é bem nesse momento que os nossos aventureiros acabam chegando, quando a Alice está bem indecisa sobre o que ela tem que fazer, se ela tem que colocar a gema no cetro ou que ação ela vai tomar. Mas no final das contas ela decide por ajudar o Casamir e devolve a pedra para ele antes que ele possa ser levado para o outro mundo pelo Robson, que estava ali na espreita. O pessoal consegue despachar dos objetos animados e dos lacaios que o Ian tinha deixado no local, e até dão cabo de maneira espetacular do Edwin, uma vez que eles tiram 2 20s na sequência e acabam obliterando esse cara aqui. Tu se funkeou, então tá. Pode ser. Mas eu já tirei 20 de qualquer forma, não precisa ajudar. Eu também. Aqui, ó, dupla. Ele vira assim pra vocês. Eu não vou te levar um de vocês. Sai correndo, o Coro pega a perna dele, né? Arranca. Aí ela já vira amarretada na cabeça dele e estoura a cara dele no chão. O que acontece é que eles acabam conversando e o Casamir explica pra eles que na verdade o Ian é o Femarel e que eles se conheciam e ele era um parceiro de longa data que eles tiveram lá atrás. Na verdade, tanto o Femarel quanto o Casamir quanto o Zadum são os 3 guerreiros supostos aí que tinham derrotado o Ladon e que o pessoal recebeu na cidade aí, fazendo toda essa pompa e circunstância. Enquanto o grupo tá tentando aí descobrir como que eles vão fazer para colocar a gema dentro do cetro, poder salvar todo mundo lá da cidade da sua infecção e ao mesmo tempo não deixar que o Casamir tenha sua alma levada pelo Robson, o Zadum aproveita das energias aí que estão sobrando porque uma vida foi ceifada bem na sua frente, no caso o Ian. Ele tem um pouquinho de força, ele consegue lançar uma magia e ele se junta com o Casamir uma vez mais. Casamir, eu lhe avisei que o seu corpo seria meu. E ele estica a mão assim pra você. E se transforma no Casamir o Sanguinário. E enquanto o grupo tem que lidar com esse cara aqui, todo mundo tá apanhando um monte, o Casamir tem que enfrentar o Zadum lá dentro da gema. Do lado de fora, o grupo não quer bater porque não quer machucar seu amigo, e todo mundo tá apanhando pra caramba. Até mesmo a Yas não tá conseguindo fazer frente até o Casamir o Sanguinário.
Dentro da gema, o Casamir não tá fazendo muito melhor e ele tá apanhando pro mago e não tá conseguindo vencer. O que acontece é que ele percebe que se o pessoal perder lá fora e ele perder aqui dentro, que tudo vai ser colocado por água abaixo. Então ele decide se sacrificar para quebrar a gema e permitir que os aventureiros possam seguir com as suas histórias, uma vez que a história dele já foi concluída. E ele faz o seu último ato de redenção, quebra a gema e reverte a condição de todo mundo que estava lá na cidade. Mas para fazer isso ele acabou se sacrificando, o que foi triste para todo mundo e também para mim, porque eu sou o Casamir, né? Aqui, ó. Casamir! Talvez eu não vença, mas eles vão vencer. E eu pego a espada, eu quebro a mesa. Antes do grupo voltar para a cidade, eles acabam conversando e também descobrem que o Femarel estava agindo junto com o Saladino para arquitetar todo esse plano aqui. Então eles sabem que quando eles voltarem para a cidade, eles vão ter que enfrentar esse cara aqui. E não dá outra, quando eles retornam, eles acabam confrontando não só o Saladino, como também o Sr. Bartolomeu Evans, que não sabia do que estava acontecendo. Eles têm uma batalha memorável contra algumas armaduras e eles dão cabo nela em uma rodada onde eles dão muito dano, absurdo mesmo, acho que é 167 pontos de dano numa rodada só, e eles conseguem aí, por fim, a tirania do Saladino e acabam prendendo ele. Uma vez que ele deixa de ser prefeito, o que acontece é que o cargo tá vago e deveria ser a Saori a pessoa que se tornaria a regente da cidade. Então ela decide que na verdade ela não é a pessoa indicada para governar a cidade e que deveria ser sim o Jamal. E ele passa a se tornar o regente de Passagem de Ladon. Eu sei que vou fazer a escolha certa. Quem vai tomar essa decisão, quem vai se tornar o nosso grande líder, vai ser o Jamal. Quê? Bom, tudo bem, não sei. Achei incrível, achei ótimo. E como seu primeiro ato como regente, o Jamal vai sentenciar o ex-prefeito Saladino à prisão. Mas antes que ele consiga concluir o que ele está falando, o Saladino acaba utilizando do gato que estava junto com ele, o Meia-Noite, que na verdade era o familiar do Femarel. E ele tinha aí no pescocinho dele um pergaminho de animar objetos. E como última cartada, o Saladino anima os restos mortais do dragão Ladon que acabavam ficando aí no meio da cidade como decoração. O grupo é obrigado a enfrentar um dragão esquelético no meio da cidade, enquanto eles têm que aí salvar o pessoal em volta e não deixar que ninguém seja ferido. Eles acabam saindo vitoriosos de mais um combate e conseguem derrotar o dragão animado sem nenhum problema. Tu caiu, tu foi pegar o teu martelo, mas ele tava fora de alcance. Mas na tua cintura, tu viu uma espada, tu puxou, aí fúria. Quando tu levanta a espada na tua frente, tu consegue ler Casamir. E tu corre pra cima dele com tudo com a espada. Tu pula um dragão. Não é a primeira vez que essa espada derruba esse dragão. Você pula assim e corta todas as costelas dele, assim. As costelas dele quebram, começam a cair pros pedaços. E a coluna vertebral dele começa a perder a força, tipo, cai uma asa, cai um braço. Ele começa a se desmontar assim. De repente os olhos dele que estavam brilhando com uma luz mágica, uma energia amarela, ela se apaga. E o dragão inteiro se desmonta uma pilha de osso e cai assim no chão. Mas no final das contas o Saladino, mesmo preso, parece que conseguiu o que ele queria. Porque tudo que ele fez em movimentar a cidade, em trazer esses perigos, em trazer essas ameaças, acabou gerando muita atenção para a Passagem de Ladon, e os aventureiros e as pessoas começaram a retornar a frequentar esse lugar. Então, de certa forma, ele acabou vencendo, porque ele conseguiu fazer com que a cidade começasse a voltar aos seus tempos de glória. E o Femarel acaba desaparecendo, criando um mistério, já que o pessoal não sabe muito sobre ele e nem sobre as suas intenções. Depois que o perigo passa, o pessoal segue com as suas vidas, mas o tempo chega para todo mundo e a tia do Jamal está nos seus últimos momentos de vida. O grupo até imagina que o Robson, o pássaro guardião que eles se afeiçoaram durante a aventura, vai ser a figura que vai vir buscar ela. Mas na verdade eles acabam descobrindo que quem vem buscar ela é o Casamir, que acabou ganhando uma segunda chance, se tornando ele também um pássaro guardião. Bem pessoal, esse aqui foi o resumo da primeira temporada de Passagem de Ladon
Passei aqui sobre os principais tópicos, falei de bastante coisa, mas tem muito mais conteúdo aí se vocês quiserem acompanhar. A primeira temporada ela tá toda disponível aqui no nosso canal do YouTube e também lá no Spotify. Vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser maratonar e se quiser dá até tempo, são só 10 episódios e daqui a uma semana a gente vai estar lançando a segunda temporada que se chama Sangue de Dragão, que vai falar dos acontecimentos 8 anos depois da primeira temporada. Vale a pena aqui fazer uma ressalva, você não precisa ter visto a primeira temporada para ver a segunda, uma vez que a gente vai fazer toda uma introdução para o pessoal e fazer uma mini recapitulação lá no começo do primeiro episódio na semana que vem, lá no dia 21. Mas como eu prometi, essa recapitulação e você saber tudo o que aconteceu com a galera nesses 8 anos, a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão logo agora. É isso aí, pessoal, aproveitem e a gente se fala semana que vem. Passagem de Ladon. Há mais de um século, uma cidade pacata, sem perigos ou aventuras, desde a morte do lendário dragão Ladon. Sem desafios para superar, muitos heróis deixariam a cidade em busca de aventuras. Mas eventos recentes a colocariam de volta no mapa. Um dos 3 guerreiros responsáveis pela destruição do dragão Ladon, o misterioso elfo Femarel, retorna. Aprisionado em um espelho nas ruínas da antiga escola de magia, ele se alia ao ambicioso prefeito Saladino para manipular a meia-elfa Liz em busca de um terrível artefato, o Cetro de Zadum. A expedição se transforma em pesadelo quando os poderes do Cetro erguem hordas de mortos-vivos, deixando para trás um rastro de destruição e morte. Mas a coragem e a determinação dos jovens de passagem não permitiria que a cidade fosse entregue à destruição. Liz, Yas, Saori, Korba e Jamal se reúnem a Casamir, um guerreiro com um passado misterioso, para salvar sua cidade. Em um último ato heróico, Casamir se sacrifica para destruir o cetro e por fim a invasão dos mortos-vivos. A gente vai vencer. Talvez eu não vença, mas eles vão vencer. Eu pego a espada, quebro a mesa. Não, Casamir! Não! Sério? Não, a gente vai conseguir salvar, tenho certeza. Não, morreu, pode dar aqui, fecha. Não! Graças a ele e aos seus companheiros, agora conhecidos como os Rebeldes de Ladon, a cidade foi salva. Vamos brindar o Jamal. Jamal! E a Mais, nós. E ao Casamir. Femarel desaparece misteriosamente, deixando para trás mais perguntas do que respostas. O que aconteceu com ele? O que ele queria com o cetro? As respostas permanecem ocultas, enquanto a cidade se reergue das cinzas. Já o prefeito Saladino é condenado por suas ações criminosas. Mas, curiosamente, ele aceita sua sentença satisfeito. Afinal, ele conseguiu o que queria: trazer a ameaça de um novo vilão e, assim, prosperar a cidade. O que essa cidade verdadeiramente precisa é de um dragão! E como previsto por ele, o conto dessa épica aventura se espalha pelo mundo, reacendendo a chama da lendária cidade de Passagem de Ladon. Com o tempo, heróis e vilões voltariam a visitar a cidade em busca de aventura, segredos e tesouros. Sob a competente liderança do novo prefeito, o herói Jamal Pasha, a cidade atinge o seu mais próspero momento. Durante esses anos, Passagem de Ladon passou por muitas mudanças. Impulsionada pelas inovações Silva, antiga ferraria do pai de Yas, a cidade experimenta um salto tecnológico sem precedentes. Liderado pela jovem inventora, surgem criações revolucionárias, como o incrível metal oricalco. Um material capaz de armazenar energia em seu núcleo desperta o interesse de inventores e engenheiros de todo o mundo, vindos do avançado continente Sirena, conhecido por seus avanços na engenharia, astronomia e navegação, atraídos para estudar o novo material. Entre eles está Brock,
um talentoso estrangeiro que traz consigo projetos inovadores que cativam a curiosidade de Yas, dando início a uma frutífera parceria. Com os conhecimentos acadêmicos de Brock e a intuição brilhante de Yas, a comunidade de passagem ganha maravilhas tecnológicas como elevadores, máquinas avançadas e a renomada prisão de monstros, o Fosso. Uma criação impressionante com tecnologia de contenção projetada pelo próprio Brock e inovações Silva. Figuras locais voltam a se destacar. Apesar de suas embaraçosas complicações ao equivocadamente apoiar o prefeito Saladino, Sr. Evans encontra oportunidades em suas dificuldades. Rapidamente substitui o ressentimento por ter perdido a oportunidade de se tornar prefeito pelo orgulho à família, especialmente ao perceber que sua derrota veio pelas mãos da sua própria filha Saori, a maior heroína da cidade. Sentindo-se feliz por ter sido superado por ela e apenas por ela, ele se considera um bom pai, talvez o melhor de todos. Reconhecendo o valor que seus ensinamentos transformadores podem ter em outros jovens, o Sr. Evans reconstrói os destroços incendiados de sua mansão, dando lugar à Academia Evans para Aventureiros, uma escola de heróis onde atua como diretor, guiando a juventude a um futuro glorioso. Além disso, em busca de sua redenção por seus erros do passado, ele patrocina a construção da Praça dos Rebeldes, um memorial em homenagem às vítimas da Noite dos Mortos-Vivos, incluindo uma estátua dos rebeldes de Ladon. E é claro, com destaque para sua filha, ocupando a posição mais elevada. 8 anos se passaram. Convicto de ter feito sua contribuição à cidade, Jamal parte em busca de seu desaparecido pai. Sabendo que Saori se recusaria a assumir a liderança, sua última resolução é dividir o poder, criando o Conselho dos Três. Búfalo, o mestre dos portos, responsável pelo trânsito naval terrestre em todo o território de passagem, incluindo acordos comerciais. Astrid, comandante da guarda, responsável por manter a ordem, a lei e a justiça, além da segurança de todos os cidadãos de passagem. E Naomi Evans assume como Lady Regente, representando a cidade em cerimônias oficiais, além de administrar as finanças e as propriedades de passagem. E assim, ele parte tranquilo, sabendo que a sua cidade, a cidade de seus amigos, está em boas mãos.